Olá, portugueses. O vídeo de hoje é sobre a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia começou há 4 anos, mais coisa, menos coisa. E houve muitas pessoas que andavam distraídas, não repararam. Não repararam, não ligaram, não quiseram saber. E agora andam para aí pessoas com atitudes completamente, desculpa lá o português, mas atrasados mentais, estúpidos, gente que fazia melhor estar calada. Já ouvi pessoas dizer que o Zelensky devia ser preso. Essa gente tem porcaria naquelas cabeças. Ou seja, não se informaram, não ligaram, não quiseram saber e depois fazem uma opinião pró-Rússia e pró-Putin. Então, para esses atrasados mentais, e essas atrasadas mentais que andam por aí a culpar o Zelensky como se fosse o mal da história, vamos lá ver uma coisa, e eu estive atento e vi a história toda desde o início. Estive atento às notícias, vi quando a Rússia começou a colocar um enorme amontoado de tanques, de aviões, de meios militares na fronteira com a Ucrânia. Inclusive, tinha amigos meus que, tendo sido militares toda a vida, me diziam: isso é normal, não vai acontecer nada. E eu dizia: espera aí, mas os Estados Unidos avisaram que pode estar iminente uma invasão. E os rapazes achavam que não, isto é tudo normal, não vai haver invasão nenhuma. E fizeram vida de militares, vejam bem. Eram os eliminados. Não é isso, eles sabiam e não ia acontecer nada. O próprio Putin vinha dizer várias vezes que não ia invadir a Ucrânia, não estava em curso nenhuma invasão, eram apenas manobras militares junto à fronteira. Naquele caso foi na Bielorrússia e na Rússia, salvo erro. Penso que foi em 2 pontos, onde eles tinham essa concentração de meios militares. E chegou o dia em que esses meios militares entraram pela Ucrânia adentro, umas colunas enormes de caminhões, tanques, todo um exército enorme pelas estradas ucranianas, direção a Kiev, direção à capital da Ucrânia, aviões, bombardeamentos, destruíram os aeroportos ucranianos, destruíram os aviões que os ucranianos tinham, ou seja, um grande ataque. Dizendo que não estava em causa guerra nenhuma. Ou seja, vamos pôr isto em palavras comuns. É mais ou menos como se estivesse a pé de vocês, desse um par de chapadas, uns murros, uns pontapés e dissesse: eu não estou a bater-te. Estamos aqui a fazer um discurso estou só a dialogar contigo. Não estou a bater. E continuava dando murros e pontapés com a pessoa caída no chão. Isso foi o que fez a Rússia. Entrou pela Ucrânia adentro, há 4 anos, mais coisa, menos coisa, com meios militares, com colunas militares, com aviões, destruiu e bombardeou cidades. Ainda hoje, esta última noite, bombardeou em Kherson um minibus onde iam várias pessoas, ficaram 7 feridas e 2 morreram. Um minibus civil, não foi um tanque, não foi nada, um caminhão militar, nada, um minibus civil. Portanto, continua, 4 anos depois, a bombardear civis, pessoas que não fizeram mal nenhum, não lhes provocaram, nem sequer uma boca, nem sequer uma palavra má disseram à Rússia. Mas foram atacados, bombardeados. E há gente neste mundo, há portugueses, pessoas que eu conheço, estúpidos ao ponto de achar que o culpado é o Zelensky. O Zelensky, um homem, tinha sido eleito presidente. Nunca lhe passou para a cabeça ser presidente numa guerra. Ao contrário do Netanyahu, que fez uma guerra para se manter no poder. O Zelensky estava no poder, presidente eleito, tinha sido ator, uma vida pacífica, civil, tranquila. E de repente vê-se com o seu país invadido. O homem tem feito um trabalho fora de série. Aguentar, manter a calma, reunir com quase todos os dias, quase todas as semanas, desde a América à Europa, todos os países, sempre a tentar arranjar dinheiro para que os ucranianos possam continuar a defender-se. Sim, porque as defesas, as balas custam caro, os mísseis custam caro, os drones, todo o material de guerra custa caro. Há uma série de material de guerra que os ucranianos não produzem e precisam comprar. E tudo isso custa muito dinheiro. E depois vemos pessoas preocupadas. O dinheiro foi mal gasto, já estão a meter dinheiro no bolso. Porque pode aparecer um ou outro ucraniano para espalhar pelo mundo, um ou outro milionário que já existia antes da guerra. A novidade para vocês, seus burrinhos. Ucranianos ricos já existiam antes da guerra, tal como russos ricos já havia. O Abramovich, que vinha passar os seus 2 iates pela Europa e era dono do clube de futebol.
Tal como isso também havia ucranianos ricos. Portanto, essas pessoas não ficaram pobres no começo da guerra. Continuam a ser ricos e vão continuar a viver a fazer boas vidas. Eles não ficaram ricos graças ao Zelensky. Fiquem a saber disso. Não. Eles já eram ricos. Já eram milionários antes. Portanto, e essas pessoas andam a culpar o Zelensky, que pede dinheiro e coisas, diz que o dinheiro está a ser mal gasto e querem controlar o dinheiro. Mas em que mundo vocês vivem? Já alguma vez pensaram, mais de 2 segundos, o que é uma guerra? O que implica estar em guerra? Já pensaram? O Zelensky tem sido um herói por ter inventado um país. E aquele país que era para ter tido em 2 semanas, já lá vão 4 anos, e os russos cada vez têm mais dificuldades. E o que trava o Putin de a seguir invadir a Polónia ou outro país qualquer, tem sido a Ucrânia. Por se aquilo fosse o passeio de parque que o Putin tinha previsto, de em 2 semanas ou em 4 dias conquistar a Ucrânia, nesta altura já ele estava a invadir a Polónia. Estávamos nós, os restos dos europeus e até da NATO, com o cozinho apertado para o medo do russo, porque ele tem lá armas nucleares e por isso não lhe fazem ataques a sérios. E também porque uma Europa levou anos a enfraquecer-se, graças a uma Alemanha, onde uma senhora Merkel tornou a Alemanha completamente dependente do gás russo, uma Alemanha que tinha um mix energético de energias a vários pontos, desde barragens nucleares, fotovoltaicas, de gás óleo de várias fontes, tinha vários fornecedores. Com a senhora Merkel passou a ter um único fornecedor, que foi a Rússia. E quando a Rússia começou a guerra, a Alemanha nem podia piar fininho sequer, porque estava dependente da Rússia. Mas voltando ao Zelensky. Zelensky tem suportado o que poucas pessoas suportam. Tem sido um homem com H grande. Tem sido o único chefe de Estado no mundo atualmente que realmente está ao nível de Churchill, de Roosevelt, de Gaulle e de todos os grandes da história. E vai ficar na história, já está na história, como um dos grandes. Sr. Zelensky. Sr. Zelensky. E toda aquela gente que o critica e que acha que ele é que é o mau, são tão estúpidos que, no mínimo, podiam se informar. Podem ter estado distraídos na altura que começou a guerra. Podem não se ter apercebido e visto o que passou. Mas, poças, há internet. Há registros lá para trás. Há vídeos, há histórias, há reportagens. Tudo o que eu disse está documentado lá no passado e foi estar na internet. É só procurarem. Portanto, em vez de acusarem os Zelensky, informem-se. Não sejam burros. Não sejam atrasados mentais, porque acusar um herói e dizer que devia ser morto ou que devia ser preso, quando o homem apenas está a defender o seu povo, o seu país, a sua nação, para mim isso é demais. É estupidez a mais. Quanto aos outros que entendem, desculpem lá este desabafo, mas eu acho que a estupidez tem limites e algumas pessoas ultrapassam os limites possíveis e imaginários. Fiquem bem e pensem nisso.